Oi, também! E Tudo bom, aí? guria? Quanto tempo? Só assim pra gente se ver? Deixa eu me achar aqui ainda. Pois é, né? Puxa vida, eu vi que tu continuou, tu terminou tua formação e eu fiquei morrendo de saudades e morrendo de vontade de fazer. E que legal te ver aqui agora, finalmente, depois desse tempo todo. Ótimo, um prazer. Muito animada com esse papo, ainda mais que assistiu o Multiverso da Comunicação hoje de manhã, assistiu o episódio 1, então, grande responsabilidade da sequência. Capaz, capaz, nada que tu não consiga fazer Eu nadando de fiquei braçada. curiosa porque dois tagarelas como nós é um desafio. Fiquei me Uhum. lembrando do dia que a gente se conheceu, né? E, pessoal, a gente foi almoçar e todo mundo almoçou e ficou ali tentando descansar. E a gente foi para umas cadeiras de balanço lá do restaurante. E quem é que diz que alguém à nossa volta descansou, né? Porque os Verdade. matracas não pararam um minuto. E Uhum. depois a gente ainda disse: já acabou o intervalo? Como assim? Terminou o intervalo agora que a gente. Então é curioso pensar como é que vai ser com quem é apaixonado por se comunicar, que eu acho que É. é o que nos linkou desde o começo. Acho que foi essa paixão por falar, por trocar, né? Por descobrir coisas novas, enfim. Verdade, exatamente isso. E, bom, inclusive a Virgínia que estava aí naquele almoço com a gente naquele dia está aí, eu vi que ela apareceu aí, e deve ter mais gente aí que a gente conhece, que estava naquele curso, entre outras pessoas que a gente tanto, enfim, já conheceu na vida. Assim, eu tenho um monte de coisa para te perguntar, eu quero aproveitar bem o meu tempo, e por isso até que eu não faço grandes apresentações, eu já faço todas elas antes do meu story para poder ir direto ao assunto. E assim, o grande lance dessa live é a gente conhecer, em primeiro lugar, a Daiane. E então, assim, eu vou te perguntar o seguinte: a mesma pergunta que eu fiz para o Luiz na semana passada. E eu faço de um jeito esquisito, de um jeito difícil. E é esse. A ideia do multiverso é uma coisa meio super-herói, entendeu? É tipo, isso aí eu tive essa ideia a partir dos filmes da Marvel. Então imagine, se eu não nascesse o Ronaldo, se eu nascesse na pele da Daiane, qual teria sido a minha jornada para chegar onde a Daiane chegou e falar do jeito que ela fala? Acho que é um jeito bonito de perguntar, mas quando eu penso, eu só penso na questão da curiosidade, né? Eu acho que eu fui sempre, desde sempre, uma criança curiosa. A brincadeira na minha família é que as crianças, né, com 3, 4 anos, entram na fase do porquê e dizem que eu entrei antes e nunca saí. Essa fase nunca passou. Eu segui uma perguntadeira de porquês. Então, eu acho que vem muito daí, né, de uma família que me permitiu ser muito curiosa e que, quando não alcançava a minha curiosidade através, né, das suas experiências, me trazia livros, me trazia pessoas, me trazia ideias, me apresentava coisas para que eu me enriquecesse com isso, assim. Então, acho que a construção da DAI foi sempre voltada para essa questão de querer entender, né? De ir para o estudo com essa. Eu fui para o prezinho e aí nunca fui muito boa manualmente, porque essa questão verbal era muito pulsante. E eu incomodava, tipo, eu quero aprender a ler. Então, todo dia eu chegava no prédio e dizia: você vai me ensinar a ler? Porque a questão desse mundo escrito, eu dizia, o mundo interessante é escrito, e até hoje a minha paixão por ler tem muito disso, assim, né? Quando a gente consegue acessar coisas, pensamentos através. Hoje a gente tem outros canais, mas na época era o que tinha. Então, acho que vem uma caminhada de alguém curiosa, né? Que foi se apaixonando pelas coisas que foi vendo e que foi encontrando sentido e fazendo ligações. E na grandeza dos meus pais, que quando não sentiam que tinham conhecimento daquilo, me expunham a alguém que tinha, né? Eu fui fazer curso de datilografia com 9 anos para Olha ajudar o meu só. pai.
E eu me lembro da cara da professora dizendo, será que ela aprende? O meu pai, sim, sim, ela aprende, com certeza ela aprende. E eu terminei o curso antes de alguns adultos. Então, acho que essa questão de quem teve um suporte, né, que permitiu que as habilidades fossem se desenvolvendo e que quando chegava num limite, abria uma nova porta para que novas informações entrassem e para que o não sei fosse algo que pudesse existir, né? O meu pai dizia, não sei isso, mas alguém deve saber, vamos atrás. Essa abertura fez uma construção, né? O meu pai é contabilista e foi professor muitos anos, então eu via ele falando e os alunos trazendo para ele, né, que o jeito que ele comunicava esclarecia e trazia luz e mudava o jeito de pensar, e eu fui me encantando com isso, tanto que quase fui contadora, eu acho. E por esse encanto de perceber o poder das palavras, o quanto se tu entender, tu consegue passar para o outro, né, algo, e isso me levou para a psicologia, e enfim, sempre seguiu. Então, acho que para ser a Dai sempre foi a curiosidade e as gratas oportunidades de quem soube propiciar isso. E aí depois, mesmo muito jovem, eu já encontrei o meu marido e ele também é muito aberto a essa questão de vai, amor, vai, né? Percebendo essa característica minha. Então, acho que a Dai é uma sortuda de ter sempre tido pessoas que abriram as portas e que disseram, vai lá e olha, vai lá e pergunta. E essa força é a curiosidade que me move até agora. E sempre vai me mover. Que coisa mais interessante, porque tem pessoas que resolvem se abrir para o mundo da comunicação, porque, e até sobre isso a gente conversou, eu e o Luiz, semana passada, porque essa pessoa era o que a gente chamou até de quebrado, né? Eu usei a metáfora lá do filme, do Fragmentados, aquela trilogia, para falar dos quebrados. E eu fui um quebrado. E o Luiz também falou que foi um quebrado até o ponto de ser gago, né? Eu achei linda o comentário dele. Você não foi uma quebrada, você foi por uma outra via, que é a via da curiosidade e de um modelo, pelo jeito, que foi o teu pai. Um recurso familiar fortíssimo. Que eu acho que é a outra potência que vem. De quebrada, assim, quando eu penso no quebrado, claro, sem dúvida, tem meu pai milhões de vezes, mas eu era filha do meio, né? E aí eu me irritava muito quando diziam assim, vai a Dani porque é a mais velha, vai o Bruno porque é o mais novo. E eu pensava, mas eu nunca vou porque eu sou do meio, né? Olha só. Eu tenho uma loucura na minha cabeça que se eu fosse a melhor, se eu fosse a mais esperta, eu teria um lugar. Então, eu acho que veio sim de um quebrado. Acho que a curiosidade, eu fui aluna nota 10, eu fui a CDF sempre, mas a CDF que dividia, que trazia as pessoas, que ensinava. Graças a Deus, não o típico. Mas acho que foi de uma quebrada também, de me sentir no meio, né? E querer encontrar um lugar. E quando eu comecei nesse lugar de poder brilhar um pouquinho pelo conhecimento e ver no olhar das pessoas que isso me dava um lugar, eu fui muito atrás disso. Então, acho que sim, acho que tem o lado do quebrado, mas um quebrado muito consertado pelo entorno, assim. Mas é interessante, quando eu fui ver constelação, né, eu vi muito claro esse lugar, assim, essa busca por esse lugar, por essa ordem, e o quanto isso me acompanha, assim, né? Hoje já está bem mais tratado, mas acho que sim, acho que tem o quebrado da busca por um lugar. E o que eu sou grata é que eu encontrei um ótimo lugar para isso florescer, assim. Que legal, cara. E aí, vamos entrar então nesse lugar em que as coisas floresceram, que eu imagino que é o teu trabalho no teu consultório, atendendo as pessoas e hoje cada vez mais se qualificando, e toda a formação que tu fez psicologia. Me conta como é que foi essa trajetória até chegar hoje nas constelações, e eu não sei se mais alguma coisa que tu está fazendo depois disso, não para de estudar, mulher. Eu fiz a psico, né, apaixonada pelo curso, assim. Na verdade, cheguei a pensar em fazer medicina e um dia eu esbarrei nos meus livros antes do vestibular e me dei conta que tudo que eu lia quando eu estava de folga eram livros relacionados com psicologia. Eu falei, mas para que eu vou fazer essa volta? Vou direto. Me apaixonei pela psicologia e o Luiz me lembrando, ele adora que eu diga que eu tive a Laure acadêmica da PUC, né? Que chiquérrima. Chiquérrimo, né?
E que eu não sabia que existia quando chegou lá no final do curso. Eu não entendia por que as pessoas brigavam quando tiravam 9,2, queriam tirar 9,5, eu não brigava, né? E depois eu fui descobrir que é porque tinha uma pontuação lá para conseguir ter esse título que eu tive e foi muito emocionante. Tá aqui na minha parede de incompetência também, tem até uma láurea. E aí eu terminei a psico nessa paixão, assim, e eu me casei no mês seguinte, né? Eu me formei num mês, me casei no outro mês, fui embora para Palmeira e já tinha esse olhar de que faltava ampliar, que só o indivíduo não ia ser possível. Então, eu fui fazer a formação de clínica, a especialização em clínica, com ênfase em casal e família. Então, o primeiro ano é individual, segundo ano casal, terceiro ano família. E aí, no CEF, em Porto Alegre, foram 3 anos estudando sistêmica dentro da psicologia. Aí depois, enfim, fiz um curso de uma formação em processos de luto, porque eu percebia que não era só morte, que tinha muitos processos, né? Que eu fiz junto no CEF também. Aí depois eu acabei indo para a área de sexualidade, comecei a trabalhar com casais, né? E perceber que quando a relação melhorava, a sexualidade às vezes não melhorava, às vezes não. E quando a sexualidade melhorava, sempre o casal, como relação melhorava. E aí resolvi pegar a via, né, contrária e estudar sexualidade. Aí fui fazer a especialização em terapia sexual, diversidade de gênero, que era uma coisa que eu não sabia nada, né? Começou a surgir casais homoafetivos, essas questões de gênero mais forte, eu não tinha tido isso como base na faculdade. E aí, depois disso, ou entre isso, já na formação de sexualidade, eu já estava conhecendo constelação. E aí que eu fiz a formação no Vida Mais Leve, né? E aí, enfim, fiz a formação em constelação que terminei ano passado. E agora a gente está estudando um pouco de trauma, estudando um pouco de experiência somática, se apaixonando pela neurociência. Então, Olha só. tem outras misturas aí, sempre surgindo, assim, mas acho que foi sempre essa ideia, né, de ampliar, de enxergar o Uhum. indivíduo, depois enxergar a família, depois enxergar o sistema maior, depois ver as interfaces disso, assim, acho que foi sempre a curiosidade de entender por diversos ângulos, assim, essa questão. Uhum. Então, sem dúvida, talvez o mais incrível é ver que todos esses ângulos, eles apontam, né, para uma mesma direção, e que é só um outro jeito de olhar, né? Agora, hoje ainda Uhum. tá, né? Fui vendo picado, né? O café com oratória e pensando, nossa, é mesmo, o Bagardi já falava isso, junta com aquilo, junta com aquele outro. E é dessa mistura maravilhosa que as coisas acontecem, né? Que legal, Daia. Aliás, vamos entrar então no tema, tá? Eu coloquei de tema aí, tu viu, a comunicação que faz e desfaz um casal. Uhum. Que tipo de comunicação faz um casal e que tipo de comunicação desfaz um casal? Só sobre O essa que eu pergunta eu vejo posso fazer ela e sair e te deixar falando, porque é uma pergunta gigante. o que eu vejo assim é que um terapeuta de casal, na verdade, ele é um psicoeducador de comunicação, né? Tudo que ele vai fazer é ajudar as pessoas a se Olha, escutarem e a que dizerem o que elas legal. querem dizer de um jeito que o outro compreenda. Então, acho que o trabalho do terapeuta de família, principalmente terapeuta de casal, é traduzir, né? É poder dizer, isso é o que tu diz, isso é o que ele escuta, isso é o que tu diz, isso é o que ela escuta, e ajudar nessa tradução na minha forma de atuar de um jeito, né, que se torne desnecessário, que o casal vá um tempo e aí diga, não preciso mais de ti, né? O casal possa se comunicar sozinho e os casais dão alta quando eles já vêm só contar o que eles estão conseguindo, né? E são terapias do meu jeito mais rápidas, mais pontuais, mas de olhar para isso, mudar um pouquinho de postura e segue a vida. Então é traduzir essa comunicação. Então eu acho que a gente tem muito recurso, né? E eu te digo que por trabalhar com 2 gêneros, né? Talvez aí uma especialização em gênero me ajude mais ainda, né? São universos muito diferentes, né? Aí tem 1000 discussões, se é biológico, se é cultural, se é, enfim, as 1000 coisas que formam uma pessoa num gênero. Mas, sem dúvida, homens e mulheres percebem as coisas de jeitos diferentes, né? As pessoas em geral, mas acho que num casal homoafetivo, algumas coisas convergem com mais facilidade, né? E num casal hétero tem bastante diferença de gênero. Então, acho que entender, a gente conseguir perceber
que o que eu digo é muito diferente do que o outro escuta, pode parecer simples, mas é muito complexo, né? E por trabalhar com homens, os homens hoje já está bem diferente, mas quando eu comecei, os homens eram muito mais resistentes à terapia. Então você tinha que pegar eles por uma via que não fosse o muito sentimento, assim. Então, eu sempre fui para a parte mais científica, para a parte, né, mais focal. E eu sempre trabalhei com os axiomas da comunicação aplicados aos casais, né? Então, tu poder falar que existe uma ciência que estuda comunicação e que isso se aplica, né, na vida prática e que tem como olhar para cada uma dessas coisas e ver onde é que está, né, a raiz do problema na comunicação, sempre foi uma ferramenta muito útil para mim. Porque isso me ajudava os homens olharem isso de um jeito mais sério, mais científico, e as mulheres devagarem menos e irem para ações mais objetivas, se responsabilizando por aquilo que estava acontecendo. Então, o que faz um casal é tu poder entender a boa comunicação. O que eu digo é muito diferente do que o outro entende, né? E hoje a gente tem estudo de neurociência, né? Falando da neurocepção, que inclusive áreas do cérebro mais relacionadas à memória são acessadas quando a gente está em forte emoção, menos do que as perceptivas. Então, quer dizer, a gente está comunicando, mas quando a gente está processando a informação, a gente está acessando campos que são de memória, não de percepção. Então, quer dizer que eu estou me relacionando com coisas passadas, com imagens passadas, e não com quem está na minha frente. Então, acho que o grande desafio, né? A Terry falando... Não, o problema é quando eu aprendo uma coisa, eu me apaixono por aquilo, pobre das minhas amigas. Terry Marmoresco, muitos méritos para ti. Porque aí eu tenho que contar para as amigas e explicar de um jeito até que elas entendam, até que elas não aguentem mais falar naquele assunto. A Terry Mar foi uma das cobaias para eu explicar os axiomas. E aí, poder ir olhando essa questão de que existe uma questão que antecede ao que eu imagino, né? Que se eu estou me relacionando com uma imagem mental, como é que eu vou estar percebendo a realidade? E talvez a principal tarefa seja a gente conseguir abrir mão dessa imagem interna para realmente estar no tempo presente, olhando para o outro e percebendo ele agora, percebendo o que aquela comunicação tem agora. Então, acho que isso é um desafio, né? Porque a gente está sempre processando a informação com óculos diferentes, né? Você brincava hoje de manhã com a TPM, né? A TPM é um óculos de irritação, que nem a gente se aguenta. Então, quer dizer, tudo que for enxergado a partir da TPM vai ter um colorido muito mais intenso. E isso acontece completamente no casal. Por que no início a relação é tão boa, né? Porque a gente investe muito, porque a gente, né, se dá muito, né? Mas a gente está curiosa, a gente está presente, né? A gente está prestando atenção no outro. O que o outro diz cai numa percepção que está limpa ainda, né? Então, eu vou ver o outro ali, o que está acontecendo na minha frente. Com o passar do tempo, eu vou tentando fazer inferências a que eu já vi e antecipar o que eu imagino que venha. Então, o principal problema dos casais é achar que descobriram e entenderam o outro, porque isso não acontece. Eu estou numa relação, vai fazer 22 anos, e ainda tem que pegar e dizer, não, o que eu quis dizer foi a partir disso, e eu estou falando de tal coisa. Não tenho a bola de cristal para saber como é que ele vai entender. Então, a gente poder olhar que a gente vai estar se relacionando muito mais com imagens passadas. Então, aquele sinal que poderia ser uma coisa pequena, pode ser uma coisa imensa se eu tenho muitas memórias anteriores que eu vou linkar. Então, o desafio de estar presente, uma comunicação que mantém uma relação, é uma comunicação que está aberta para perceber a realidade atual e se relacionar com o fato do que está acontecendo agora. E o que ferra uma relação é quando eu estou olhando para o outro e eu estou repaginando todas as minhas memórias ruins, sejam elas da relação, né, eu e o parceiro, sejam elas aspectos infantis, da família de origem, seja todos os meus filtros anteriores. Então, realmente, para a gente conseguir se relacionar, ninguém está livre do filtro, a gente vai usar algum, mas acho que é uma grande aprendizagem poder
ficar o mais presente possível, usando mais o nosso corpo como o termômetro daquele momento, para poder realmente lidar com uma realidade objetiva que é a única que a gente pode interagir, mudar e fazer sentido, né? Olha que interessante. O corpo é o termômetro para conseguir lidar com o presente. Como o corpo, então, ele é como se fosse o grande. O corpo seria o grande mediador desse mundo do passado fantasmagórico que a gente tem, ou das expectativas futuras, se eu estou apaixonado por alguém. E estou enxergando, fantasiando um conto de fadas lindo e não estou percebendo que a pessoa do minha frente, que eu estou me relacionando, ela vai acordar com mau hálito, que ela vai, enfim, soltar gases durante a noite, ou que ela vai deixar o tapetinho do banheiro mal arrumado. O meu corpo vai me auxiliar a mediar esses mundos malucos, alucinados, com a realidade. Essa é a minha paixão atual, né? Que é começar a trabalhar mais com essa questão das neurocepções, da experiência somática, que eu tô começando, gatinhando, assim, ainda só juntando, né, com o que eu tenho de outro, porque na psico a gente fica um cabeção, né? Muita ideia, ideia. E eu tenho cada vez mais vindo para o corpo, para observação do não verbal, porque o corpo é muito tagarela, né? É porque é impossível não se comunicar, né? Nosso axioma 1 aí, né? Então tu vai estar se comunicando, né, das mais diversas formas, e isso é o legal, né? Não existe não comunicação. Ah, a gente não se comunica. Não, vocês não se comunicam bem, então, mas comunicando, uma não resposta é uma comunicação gigante. Né? Um silêncio é uma comunicação gigante. Agora, quanto mais abstrata é e menos clara, mais o outro vai, né, devagar nas mil coisas que ele tem. Então, sem dúvida, eu tô apaixonada por isso, né, de conectar mais com as questões do corpo. E de perceber que, se eu voltar para o meu corpo, perceber o que tem de real aqui, o que está acontecendo aqui agora, qual é a minha sensação, quando eu já tive essa sensação antes. Essa sensação é proporcional ao estímulo que está acontecendo? Quer dizer, será que uma toalha em cima da cama é realmente um motivo que vai fazer eu me estressar a um nível heart, né? Ou quando eu estou olhando para dentro, vendo que naquela toalha deixada na cama está um discurso de olha só, ele não se importa comigo, o que eu faço, ele não dá bola, ele não me ama, ele não percebe que eu não gosto, ele não aprende. Quer dizer, enquanto eu estou lá dentro e não estou olhando que é uma toalha, peraí. O que aconteceu, né? E aí eu gosto de trabalhar isso de um jeito muito objetivo, né? Eu brinco com os meus pacientes assim, põe um semáforo na cabeça, né? Põe um semáforo. Então vai ter a luz vermelha, amarela, verde. Às vezes, quando a gente não tá legal, a vermelha vem sozinha, é a pior hipótese, né? Ele não dá bola para mim, não se importa, não tá nem aí, tá achando que eu sou... Agora, a gente tem muitos fantasmas, né, da subjugação feminina, então é ele, tá me subjugando no meu lugar de mulher, me colocando, né, como empregada, quer dizer, bom, sinal vermelho total, né? É uma possibilidade? É. Né? Mas é uma. Aí tem a média, né? Poxa, ele é desligado, não, né? não prestou atenção, tá realmente tá fazendo porque ontem eu fiz alguma coisa que ele não gostou e agora tá fazendo para eu não gostar também, tá zerando pontinho e tal. Amarelo. E a verde, o cara entrou correndo, tocou o telefone, aconteceu alguma coisa que ele não pôde. Quer dizer, quando eu olho para essas três possibilidades, a minha reação emocional não pode ficar no 100. Só ao olhar, a minha reação emocional, meu corpo já vai dar uma baixada. E eu vou conseguir me relacionar pelo menos com as possibilidades. E quando eu entro na questão de poder me relacionar com as possibilidades, eu abro espaço para uma comunicação. Porque quem está no vermelho vai ouvir. Vai chegar e vai discursar e vai descarregar. E o outro que está numa outra vibe, que nem está se ligando, que toalha mesmo, vai reagir, né, sob uma forma de defesa, obviamente. E aí ali vai começar uma discussão. Então, o quanto a gente precisa perceber que a gente não sabe, né, que aquela toalha em cima da cama podem ser 1000 significados, podem ter 1000 comunicações ali. Pode ser a pior? Pode, eu dou crédito no consultório. Às vezes é. Agora, pode não ser. Isso entra muito, né, nos axiomas, na pontuação do ciclo, né? Quando é o começo de uma história para um, que é o meio do outro. Né? A toalha é o começo para ela
Para ele, o começo vai ser a discussão. Uhum. E aí, bom, Nossa. eles estão conversando. Aí tem até um videozinho, não sei se tu já assististe aquele do Porto dos Fundos, que eles começam antes, sabe? Ah, mas e antes? Mas e antes? Eles vão parar lá em Adão e Eva. E é o que eles começam no consultório, assim. Aí ela, antes, porque isso. Quer dizer, se a gente vai voltando, ah, mas é porque tu falou isso. Não, mas eu falei isso porque tu falou aquilo. E eu tenho um exemplo que eu acho o máximo de namorados que exemplifica muito bem isso. Um paciente me passou um zap dizendo, ai, Dai, vou terminar esse namoro porque não tem mais, quero uma sessão. E aí, marcou a sessão. Ele disse, não aguento mais a estabilidade dessa mulher, tá brigando comigo do nada, eu hoje acordei bem, a gente se falou bem ontem de noite, hoje ela já tá bloqueando no telefone e já não me mandou. Eu disse, tá, me conta o que aconteceu, vamos pra realidade. Esse eu dei bom dia. Não, ela me deu bom dia, sem emoji, sem uma carinha. Eu estranhei, não tinha feito nada. Ela manda, né? Bom dia com emoji. Respondi também, sem emoji. Aí ela já não falou mais comigo. Ela falou, ah, tu não vai falar? Então não vou falar. Beleza. Aí de meio-dia ela falou não sei o que. Eu falei, bom, eles passaram o dia em Guerra Fria. E terminaram numa discussão que ele não estava entendendo nada. Bom, eu disse pra ele, bom, tu vai ter que descobrir, pra ti, começou no bom dia, pra ela pode ter acontecido alguma outra coisa. Aí ele foi lá, a questão é que ela tinha olhado no WhatsApp que ele tinha visualizado pela última vez às 2 da manhã. E ela tinha visualizado às 11, quando eles disseram tchau. Então ela estava chateada porque ela estava imaginando que ele estava conversando com alguém na madrugada e estava fazendo ela de trouxa e mandou sem emoji. E ele mandou sem emoji e assim foi. Quer dizer, a pontuação de ciclo dele é o bom dia sem emoji. E a pontuação de ciclo dela era uma olhada no WhatsApp das 2 da manhã. E ele disse, eu fui no banheiro e quando voltei, olhei um grupo lá, o que tinha entrado. Não estava conversando com ninguém. Então, tu vê a loucura de fazer uma projeção em cima de uma imaginação. Aí ele já viu o Bom Dia Sem Emoji, já fez as 1000 projeções dele e assim é coisa. E eu digo, esse exemplo é engraçado, a gente consegue ver bem, né? Vamos confessar aí, quem está assistindo, bota um S de sim se já passou por isso. Se já teve uma alucinação dessas no WhatsApp, ou porque mandou e a pessoa não respondeu ainda e não viu, e viu aquele azulzinho que visualizou, mas a pessoa não respondeu e começou a encher de caraminhola na cabeça. Quem já passou por isso, bota um S de sim. Quem nunca passou por isso, bota um N de não. Vamos ver quem já passou por isso. Um monte de gente deve ter passado por esse troço. E é muito louco, né? Porque você pega uma imagem... Eu nunca. É um constelado. Você até eu acredito. Ah, não. Meu marido disse que não, mas... Aí, ó. Então, aí, ó. olha a loucura, né? E a gente imagina... A gente, tu como advogado, né? A gente acusa, condena... E julga e manda e assim vai, né? Então, assim, a primeira coisa que eu brinco com quem chega no consultório é dizer assim, você está ciente de que você não tem bola de cristal, você não tem como saber o que aconteceu, sem perguntar, sem checar. Você está disposta a olhar para a comunicação a partir... Aí a pessoa diz uma coisa muito louca, a pessoa diz no consultório, ela diz assim, eu não estava fazendo isso, e ele diz... Tava? Claro que tava. Eu sei que tava. Isso tá dentro do outro para saber. Né? Tá dentro do outro. Então, pra gente se relacionar bem, a gente tem que poder olhar que a gente não tá dentro do outro. Que a gente não tem, né, como perceber a situação por aquele prisma. Então, a gente vai ter que perguntar. E se a gente tá com alguém que a gente escolheu, a gente vai ter que confiar na resposta. Né? A gente vai ter que olhar para isso e dizer, olha, é plausível, no mínimo, vai lá para o semáforo e diz, no mínimo, amarelo. Né? Se o verde não dá tanto, amarelo. Né? Para poder se relacionar. Então, essa questão da comunicação ela é a base, porque é onde a gente começa a se atrapalhar. As nossas imagens internas, né? Agora, né? Semana do Dia dos Namorados. Eu duvido uma mulher aqui que não esteja esperando uma florzinha, um presentinho. Mulherada! Meu Deus, é certo. Porque a gente vem de uma cultura, e mulheres... O que estão esperando aí? Aqui vai, né? Coraçãozinho na vitrine, anúncio de jantar, não sei o quê. Tu já começa, né? E aí eu fiz um texto divertido uns anos atrás, como é que era uma mulher no Dia dos Namorados, né? Que ela acorda já, se o cara já saiu, botando a mão no travesseiro, ver se tem alguma coisa, um bombom, uma flor. Aí toca, ai, deve ser café da manhã.
Não é. Aí ela pensa, de manhã ela tá pensando assim, nossa, eu quero um presente super especial que mostre que ele me ouve, que ele sacou quando eu disse que tinha visto aquela manta, que era aquilo que eu queria, que tem tudo a ver. Vantagem de ser viado, disse o Luiz aí. Às 4 da tarde, quando você já viu todas as suas amigas postarem as flores e as coisas no WhatsApp, no Instagram, que tá todo mundo que já recebeu, você não, qualquer flor já tá. Já tá. É, Léo, tá falando o Zé que tem. Pergunta se ele já não tá com a reserva no restaurante feita, né? Porque eu já comuniquei. Eis as belezas da comunicação. Dia dos Namorados é uma data importante. Dia dos Namorados, eu quero claro. isso. Mas a gente tem a teoria da surpresa. Ai, se ele me surpreender, vai ser muito mais legal. Gente, surpresa é surpresa. Você pode sair surpreendida. Muito bom. É o 22º Dia dos Namorados, né? Ele já tem que ter aprendido, né? Mas ele é bom de comemoração, gente. Capricho. E também a gente tem que esperar o time, né? Do outro, mas comunicando. É importante para quem? Para os homens. Eu brinco com as mulheres, elas ficam putas aqui no consultório. Que eu digo assim: você sabe, você fica empolgada no Campeonato Brasileiro, no final do Campeonato Brasileiro? Você fica naquela empolgação? Você não marca uma coisa no dia. Não tem... Bom, daqui a pouco pro cara o Dia dos Namorados é tão importante quanto para ti é a final do Campeonato Brasileiro. Como a gente não se dá conta, agora a gente é importante, diz, a gente explica. E eu fico, sim, tocada com os homens, assim, porque é difícil de agradar, né? As mulheres ainda não falar, né? Ainda é difícil de agradar. Aí o cara, às vezes, fica um pouco criativo, ele leva sempre o mesmo restaurante, ele acertou naquele. Aí ele vai sempre naquele para não correr o risco de errar. Homem é tudo sem imaginação, né? É uma tristeza. A gente não tem muita... Né? Porque mulher comunica muito mal. A gente costuma falar que os homens não se comunicam. Mas as mulheres Verdade. Muito mal. Aí o casal mas só uma coisa, né? é por inferência, né? A comunicação da mulher é sempre por inferência. Você tem que inferir que ela quer tal coisa. Por que não diz, caramba? Por quê? Por que não diz? Campanha. Vamos falar. Mas a mulher tem um carro, né? Mulher saiu para jantar. Daí o cara diz: onde é que nós vamos? Ela diz, qualquer lugar. Qualquer lugar, gente. É qualquer lugar. Aí o cara diz, vamos pizzaria. Não, pizza não. Pizza, não. Então vamos no filé. Mas carne? Tem certeza? Ela já sabe que ela quer ir no japonês. Mas aí ela quer testar, ver se o cara leu na sobrancelha dela, na expressão facial, que hoje é dia de japonês. Aí ele fala 15 opções, ele já tá irritado, né? Porque, tipo assim, ou raciocínio objetivo de homem. É qualquer lugar, é qualquer lugar. Porque quando ele diz qualquer lugar, é qualquer lugar. Né? Quando mulher diz qualquer lugar, não é qualquer lugar. Né? E aí, então, custa entrar no carro e dizer: escuta, fulano, quero ir em tal lugar. E o outro pode dizer, não, lá eu não quero, vamos negociar. Mas essa negociação do tipo... quem sabe, não, tudo pode, daqui a pouco nada pode. Né? Então, isso é uma má comunicação. Se eu quero ir em tal lugar, eu digo. Mas é que eu acho que tá... Aí uma mulher me disse, mas é que eu acho que tal lugar é muito caro, daí não sei. Bom, então pergunta, olha, quanto de grana a gente tem para gastar no jantar, porque aí, então, a opção A seria esse, a opção B seria aquele, a opção C seria aquele. Exatamente. Mas não, a gente romantiza a comunicação. Né? A gente cria toda uma expectativa, como se o outro adivinhar fosse prova de amor, como se o outro adivinhar fosse prova de sintonia. Né? A Disney, a culpa é da Disney. A Disney pegou os contos de fadas e tornou tudo uma frescura, entendeu? Os contos de fadas antigos eram mais raiz, agora tudo é muito Nutella, tudo é muito... Mas eu até acho que não. Eu acho que hoje temos contos de fada... Os primeiros contos de fada, os príncipes são mudos, né? Tu não vê fala do príncipe. Passa o livro inteiro, o príncipe só entrou, o príncipe entrou, beijou, carregou e deu, né? E os príncipes agora tem o Shrek, que é cheio de dilemas, né? Tem outros príncipes, que eu já digo para minhas filhas, príncipe não, é o Shrek. E o Shrek é ótimo, é maravilhoso. Super fiel, cuida das crianças, é participativo, super humano, beleza. Mas como diz a minha filha, já tem os da Disney em que as princesas estão mais preocupadas em cuidar da própria vida. Tem a Moana, já tem Valente. Muito bom, é verdade. Outras coisas. Mas sem dúvida, a gente tem essa ideia, né, de que o outro vai adivinhar. E eu acho que quando tu tá numa sintonia, é claro que isso acaba acontecendo.
né? Na minha casa acontece que às vezes o Zé me diz, amor, sabe aquele homem lá daquele dia, daquela coisa? E às vezes eu sei. Porque se a gente tava falando algo que me leva a acreditar, e às vezes eu vou estar completamente fora, vai dizer, ah, o quê? Não sei. Então também essa coisa não é uma coisa mágica, que depois de adquirida um vínculo e uma comunicação, nunca mais. Não, vai depender de como aquela pessoa tá naquele dia, do quão conectada tá no presente naquele dia, do quanto o casal tá interagindo, né, nesses últimos tempos, enfim. Então acho que tem muito, sim, muito romance na comunicação e muitos sis que a gente coloca, né? Se adivinhar, se perceber, se, Uhum. né? Fora as pegadinhas, né? Do tipo, ai, que não vai me dizer nada, a pessoa cortou 1 centímetro do cabelo e quer que o Ah, outro sim. note, né? Que custa dizer, cortei o cabelo, o que você achou? Mas a gente romancia que essa percepção tem muito mais valor do que ela realmente tem. Então, acho que o que a gente precisa é trabalhar isso, assim. A gente fica numa coisa que eu já ouvi muito o Luiz falar, né? Com a expectativa que o nosso cônjuge vai ter a mesma bola de cristal que a nossa mãe tinha quando a gente era bebê, né? Que a gente Uhum. fazia, e a mãe já sabia o que é. Depois de um tempo, né? Porque até a mãe teve que aprender, né? E até a mãe erra. Leva no Uhum. pediatra achando que é dor e é calor. Tem que tirar a roupa da criança. Então a gente cria essa expectativa de que o outro vai te olhar e vai perceber e vai entender e vai adivinhar e que isso é o sinônimo do amor. Né? Que Então legal. não, o outro é de outro sistema, com outra linguagem, né? Com outro. O não verbal, que às vezes em algumas famílias o não verbal funciona tanto, e aí entra um parceiro que não entende aquele não verbal do mesmo jeito. Né? Então, quanto a gente precisa evoluir na comunicação clara e mais objetiva possível. Outro ponto que eu acho que a gente erra bastante é na questão da objetividade, né? Então, o que eu vejo, por exemplo, nos homens é que é muito difícil o homem entrar numa briga histórica. Se você chegar para ele e dizer assim, porque ontem você, ele já escutou assim, ontem não posso fazer mais nada, já passou, acabou, não dá para discutir, ele vai se defender e sair da conversa, porque é ontem. Uhum. Né? Agora, aquilo que está acontecendo hoje, ele tem ação. Então, às vezes, o simples fato de tu mudar, de assim, ó, ainda tô chateada com algo que aconteceu ontem e eu preciso que tu faça tal coisa para reparar, né? Ou, olha, tal reparação se faz necessária porque tal coisa tá me incomodando ainda, hoje, aqui tá me incomodando ainda, é possível fazer alguma coisa agora, ainda. Agora, ontem já foi, né? Já Que é o que o foi, né? próprio Bert diz, né? Que a gente tem que desistir de ter um passado melhor. E isso no relacionamento é 100%, né? Quer dizer, Uhum. ontem já foi, vamos tentar fazer hoje valer a pena. Então, acho que quando a gente fica tentando trazer justificativas de ontem, sem mostrar a utilidade ou o que a gente faz com elas hoje, a gente perde na comunicação. E a gente Uhum. vai ir para acusação, a gente vai ir para um movimento em que o outro não tem o que fazer. É bom, já Uhum. fiz. Deixa eu E a gente aproveitar, perde isso. pegar esse gancho do ontem e do hoje e vamos entrar no assunto sexo. Aliás, esse assunto sexo merece, por favor, uns coraçõezinhos a mais, que eu sei que vocês querem falar sobre sexo também. Afinal, eu ia dizer que a Daya entende do assunto, mas entende porque ela estudou esse negócio, né, e sei lá mais o que ela pode entender no casamento dela. Mas a questão é, então merece os coraçõezinhos e merece que você pegue esse aviãozinho aqui e passe para alguém, aperta nesse aviãozinho que tem aqui embaixo, encaminha essa live para alguém, encaminha para o maridão, encaminha para a esposa, porque agora nós vamos falar de sexo e esse momento é importante. Sexo, tá? Para o homem, como o homem comunica que ele quer sexo? E como a mulher comunica que ela quer ou não quer sexo? Qual é a diferença dessas linguagens na hora desse momento que a gente tem que estar tão presente, tem que estar tão no agora para fazer? Talvez a abordagem do sexo seja a primeira coisa que detona o sexo, né? Muitas vezes por causa disso, porque como é que o homem comunica sexo? Com uma ereção, com um movimento de ação, né? Coisa mais óbvia. Óbvio. E quando o cara diz, ai, tô afim, vamos, ela diz, ai, não fala, falando assim fica sem graça. Aí é das mulheres que não gostam que o cara convide, porque se ele quer, ele vem, pega, e também não gostam que pegue direto. Então, realmente, acho que isso a gente tem que voltar um ponto atrás, costurando com o amor romântico, Léo, que é a gente tem uma idealização, né, de que o amor puro e sincero ele é muito menos carnal.
Você vê o príncipe dando um beijinho e levando a princesa, né? Não tem a lua de mel, a noite de núpcias dos príncipes, né? Então, acho que tem muito ainda cultivado essa ideia desse amor ideal, cujo sexo é algo, né, transcendental, né? E não é, né? Sexo é uma coisa super animal, né? Super visceral, super corpo. Né? Acho que nós somos os bichos que mais complicam isso, né? Eu brinco no consultório, sexo é uma coisa simples, os bichinhos fazem sem grandes complicações, né? Mas não tem essa expectativa. Então, muitas vezes, a gente tem que voltar um passo atrás, que é, uma das grandes questões é que o homem tem uma energia sexual que ele reserva para o sexo. Ponto. Pode acontecer qualquer coisa no dia dele, em geral, ele deixa uma energia reservada para o sexo. E ele realmente se sente amado através do toque, do acolhimento. O homem tem essa questão, né? Muito, acho que até por causa da testosterona, enfim, que é o amor, ele é muito concreto. Então, sim, o beijo, o abraço e o sexo é uma materialização clara de amor. Até porque a mulher aceitar fazer sexo é uma prova de interação. Então, tem a questão de conseguir e a questão, né, do toque, né, do que quis. Então, as mulheres se sentem amadas das mais diversas formas. O cuidado, a atenção, o afeto, a demonstração de carinho, o cuidado com os pais, o cuidado com os filhos, tudo isso é lido como amor. Os homens, uma pequena parte disso é lido como amor, mas o amor mesmo que ele quer ler da mulher é o físico. Então, sim, para os homens é muito mais concreta essa questão. E nós, mulheres, a gente tira o amor e coloca ele em algo muito mais sublimável, assim, né? Essa energia sexual, ela é usada para outras coisas. Para o cuidado com os filhos, na ocitocina, para o relacionar com as amigas, com toda essa questão do cuidar, né? Então, aquela energia para o sexo não é reservadinha. Né? E além de questões biológicas, né? Os homens têm espermatozoide para espalhar por aí quanto eles quiserem, né? Nós temos um ovulinho no mês que, se fecundado, vai nos ocupar o resto da vida. Então, quer dizer, o sexo já é mais seletivo pela própria seleção natural, né? Pela própria biologia, que hoje a gente ficou muito mente, esquece do biológico. Então, a mulher, ela já vai ter menos desejo sexual espontâneo, né? Porque implica, um ato sexual tem muito mais implicações para uma mulher do que tem para um homem. No sentido bem biológico mesmo, né? É um risco para a sobrevivência dela, é um risco para muitas coisas, né? Uma relação sexual, ela é ligada com tudo que vem dessa relação, que o homem vai embora, fechou o zíper e vai embora, biologicamente, desde os tempos das cavernas. Então, isso faz as mulheres ficarem mais seletivas. E, em geral, as mulheres não têm desejo sexual espontâneo. Essa coisa assim, ah, tô com vontade de transar. Em geral, isso acontece em 3 situações. Conquista, né? Quando a gente quer pegar, por isso que eles reclamam tanto, eles chegam no consultório com o atestado do Procon, do tipo, no início, ela queria, agora ela não quer mais, né? Tipo, comprei o produto enganado. Que é a competição, né? A conquista, aliás. A competição, se tem uma outra mulher na área, eu posso perder, então eu vou usar essa arma, que é a sexualidade, para juntar. E no pico da ovulação, né? Quando é bem orgânico. Mas a gente pega mulheres que estão num relacionamento estável, né? Que estão... não tem competição, né? E que ainda por cima não estão tomando anticoncepcional, grande maioria. Então vai ter desejo espontâneo. Quando? Nunca. E aí nós mulheres romanceamos essa questão do desejo, tipo assim, ai, não tô com vontade. Gente, é um ciclo. Desejo, excitação, orgasmo, resolução. Quer dizer, se eu não tive estímulo nenhum, eu não vou ter desejo. O desejo não vai vindo além. Aí vocês vão me dizer, ah, mas o homem tá ali pronto. Mas não é pronto. Homens fazem muitas associações sexuais. Foram educados para isso. Se expõem a muito mais coisa. Então, o homem vê uma boca vermelha, o que ele pensa? Ele vê um salto com uma bunda em pé, o que ele pensa? Ele pega um carro potente, o que ele pensa? Ele faz muitas associações com sexualidade. Então, quando ele se vê numa situação propícia para a sexualidade, ele já está com todo esse motor, já está com esse fogo aceso. Dá o start. E a mulherada aí, quantas vezes vocês pensaram em sexo hoje? Que associação sexual vocês fizeram, né? Então, é muita questão, assim, de poder perceber que a gente não constrói essa sexualidade. E muitas vezes, ok, não constrói educação, jeito, enfim. Acho que algumas mulheres vão ter mais facilidade para construir essas ligações, outras não. Ou menos, por pudores. Mas aí, então, eu tenho que me abrir ao estímulo. É eu sendo estimulada com um beijo, com um abraço, com fala, com, enfim, o que for do universo de cada um, que eu vou começar a ter o desejo
vou começar o meu corpo a reagir. E também a diferença anatômica, né? Os homens têm uma capacidade, né? Uma vantagem de poder tocar nos seus órgãos genitais para ir ao banheiro, para mudar de posição. E nós, mulheres, a gente passa o dia inteiro longe completamente, né? E não tem uma percepção clara, né, da estação. Tem muita mulher que fica super excitada e não processa psiquicamente que isso é estação. Né? Por quê? Porque é interno, tá tudo escondidinho ali. Olha Então, só que pensa, tu não interessante. teve estímulo, né? Tu não teve esse estímulo. E aí não vai ter nada, vai ter uma evitação, tipo, não, quero dormir, quero um aconchego só e tá bom. Agora, se a mulher consegue vencer essa barreira do não e se dá conta que é um não ainda, né? Que eu posso me deixar estimular e que provavelmente eu vou pegar no tranco, porque é a frase clássica das mulheres, né? Eu não sei por que eu não quero. Depois que eu transo, eu vejo que é bom. Sempre depois que eu transo, eu digo, vou transar mais. Porque tem que vencer essa barreirinha, né, da negativa, da economia de energia, né, da proteção, para interagir, né, com o outro. E aí, a partir desse estímulo, o corpo vai responder com maior ou menor velocidade, dependendo de quanto eu estou relaxada, do quanto a relação com meu parceiro está legal, né? Do quanto a nossa interação, quanto se conhecem a ponto. Por que no início é rápido? Porque tu está muito mais presente, tu está pensando só naquele momento, tu está se permitindo sentir o cheiro, o toque, a expectativa. Isso, infelizmente, se perde com o tempo, né? O outro tá ali, tu não tá nem presente no teu corpo, tu não tá nem sentindo a mão, ai, para, não fala. E esses movimentos evitativos, né, eles vão gerando esse ciclo negativo, né? Que eu acredito nisso. Li vários artigos, mas o que eu mais gosto é o que fala de reciprocidade positiva ou negativa, que o casal funciona ladeira acima ou ladeira abaixo. Ou uma coisa boa gera uma coisa boa, ou uma coisa ruim gera uma coisa ruim. E muitas vezes esse estímulo sexual que era para ser bom, né, que era para subir a ladeira, acaba sendo interpretado, e aí vamos lá para as neurocepções, né? O cara chega ali com carinho para estimular, às vezes não é nem um desejo, nem uma abordagem tão sexual naquele momento, e a mulher, ai, para, lá vem você, criticando uma ereção, ai, para, olha aí, você já está pronto. Sim, mas o cara não consegue evitar, gente. A excitação é fisiológica. Que Sim, bom que quando ele te vê, ele pois tem. é. Não é legal? A mulher não deveria ser um motivo de lisonja, quase que um elogio. É o melhor elogio, não é? Deveria. Eu digo sempre para as mulheres no consultório, agradeça, diga muito obrigado, beijinho no ombro, tô arrasando. É um espetáculo. Por quê? Porque isso é realmente uma validação. Eu sempre digo isso, e as minhas amigas cansam de ouvir. O eu te amo pode ser falso, mas uma ereção é sempre sincera. Não dá para fingir. Então a Espetáculo. gente tem que poder Espetáculo, olhar para espetáculo. Essa vai ser a hashtag da live de hoje. Uma ereção é sempre sincera. Como é que é? O eu te amo pode ser falso. Sincero. É dizer Adorei. que você tá maravilhosa, é dizer que tá super atraente, é dizer... Se a gente consegue poder... E aí o Luiz nos lembra muito disso. Esses dias eu estava vendo a questão do ressignificar. Não é ressignificar uma ereção. Não é criar um novo significado. É olhar para significado real. Uma ereção é, sim, um ato de elogio, de qualificação, né, de validação, que deve ser agradecido. Vai saber se daqui 30 anos ela vai estar daquele jeito ali ainda. Né? Então, a gente tem que poder olhar e dizer muito obrigada, estou arrasando, né? E, sim, poder ver... Alguém falou ali que no mundo masculino também tem muita competição. Sim, sem dúvida. Mas eu acho que os homens simplificam mais o sexo. Estou com vontade, quero, comunico, vou. E acho que as mulheres romanciam muito isso. Assim. Então, acho que a primeira questão é a gente poder olhar que, sim, essa comunicação do outro, eu te quero, que a comunicação do desejar sexo, ele é uma comunicação positiva. Né? E que, sim, nós mulheres temos que nos responsabilizar por esse movimento, né? De saber por que eu estou dizendo não. E de não cobrar conta no sexo, que também é muito comum, né? Me desagradou em outras coisas, então logo não vai ter o sexo, como se o sexo fosse unilateral. Então eu vejo nós, mulheres, às vezes se vangloriando tanto que somos, assim, né, modernas e que somos feministas, e ainda estamos olhando para o sexo como transando para ele. Então não vou transar porque ele fez tal coisa. Eu nunca vi isso, a pessoa se botar de castigo para castigar o outro, mas tem que estar muito puta da cara. Não, pode falar, isso, fala. Não deveria, né? A gente deveria justamente usar a sexualidade, e eu vou confessar,
melhora muito de briga, né? Eu e o Zé, a gente tem uma comunicação, uma combinação que mesmo que a gente esteja bravo um com o outro, chateado com alguma coisa, isso não vai ser impeditivo para transar. E que o fato de transar também não é sinal que tá resolvido. É só um tempo. Então, se a gente tá meio de cara, a gente perde um tempo, né? Namora, e aí depois do namoro, sempre fica Olha, menor a discussão, né? Mas espetáculo. poder ter tempo, né? Olha Poder que talvez estratégia. lembrar do que tem de bom na relação, né? Do que vincula a Aqui, relação. espetáculo. Olha aí, ó, estratégia, mulherada, pelo amor de Deus, segue a estratégia, tá feita, tá pronto, é assim, é rápido. Nossa, é Não, e fantástico. aí a mulherada é pior, Ronaldo. A mulherada reclama que não quer transar porque tá cansada, tá? Ah, o dia foi muito difícil. Aí sabe aquele livrinho do Paulo Coelho que fala que é 11 minutos? Que uma relação sexual em geral dura 11 minutos? Uhum, O pessoal testa aí, mas em geral, assim, é normal de um casal já de um tempo. Não demora muito, muito mais que isso, né? uhum. Aí a mulher leva 20 minutos dizendo pro cara que não quer transar. E muitas vezes ainda termina transando, perdeu meia hora. Quando podia resolver em 11 minutos. É, olha. Então não é um argumento válido. Não é um argumento válido. Né? Espetáculo. Se tá cansada, transa logo. 11 Sabe que se no minutos. começo não tiver muito empolgada, provavelmente depois vem o beijo, o abraço, vem e o desejo aparece. Pronto, 11 minutos, os dois dormem melhor, ou tudo acordam resolvido. melhor, ou seja lá o que for, né? E também tem muito isso do tempo, né? Às vezes, um gosta mais de transar de noite, o outro transa mais de manhã, e às vezes esse descompasso acaba gerando. Então tem que ser combinado, né? Tem que ter uma coisa. Agora, se não é nem de manhã, nem de tarde, nem de noite, nem nunca, bom, aí a gente vai ter um problema. E eu Já adoro é. trabalhar essa questão do desejo sexual, porque é simplificar, é olhar, é criar, né, estratégias, é vencer essas coisas, né, justamente para poder transformar isso numa comunicação positiva. Sexo é um Ó, grande comunicador, olha né? a Naira Angélica, que foi minha colega na Ubra. A gente fez uma live sexta-feira. Ela também é psicóloga. Salva a live, Rony. Quero que meu marido assista. Espetáculo, adorei. Vai ser salva, vai estar ali no IGTV. Eu só estou te interrompendo, Dai, também pelo seguinte: nós temos 5 minutos e vai explodir. Eu tinha que te fazer duas perguntas, mas eu não sei se vai dar tempo. Ao menos uma. E eu preciso te fazer. Quando surgem os filhos, porque aqui nós estamos no nível easy. E aí tu tem o nível hard, que é quando surgem os filhos. Se sexo já é difícil muitas vezes quando não tem filho, quando vem os filhos. E aí eu vou te dar um nível mais hard ainda. Quando essa mãe e esse pai começam a fazer com que o filho, a filha, durma na cama deles e fica ali meses, anos às vezes. O que acontece com o sexo? O puerpério é o período mais delicado, né? Eu trabalho aqui com os casais grávidos na Bem Acolher, né? Muito essa questão do puerpério e da retomada da vida sexual. É desafiador. Eu tenho duas filhas e eu vou te dizer, no puerpério, o marido e uma vassoura, a vassoura, tu sabe para que serve? Realmente o desejo é -5, assim. O corpo não responde da mesma forma, a prolactina para amamentar zera com desejo. Então, acho que é uma fase em que as mulheres têm que estar ainda mais conscientes dessas dificuldades orgânicas e criar ainda mais estratégias como casal. Fora a privação de sono, cansaço, preocupação, né? Acho que se demoniza muito a ideia dos filhos dormirem no quarto. Aí eu brinco, tá, se o filho tá na cama, levanta, vai pro sofá, transa e volta para o quarto. Não é isso. Não é a questão só de colocar para dormir junto, né? É a Uhum. questão de quanto eu vou priorizar o sexo. E sim, é muito difícil. Acho que é uma época em que a gente realmente precisa de ajuda. Eu trabalho muito com esse público pós-filhos. E às vezes essa impressão negativa do sexo, porque as primeiras vezes depois do parto não são boas. O corpo não responde, né? A mulher não consegue estar presente, se comunicar, né? Tem muita coisa acontecendo. Às vezes esse registro negativo, ele perdura e às vezes ele detona com a vida sexual da mulher mesmo, assim, se ele não puder ser tratado, né? Então, às vezes eu recebo gente que tá aí com um filho com 10 anos e a sexo ainda não voltou. E às vezes ele não volta sozinho mesmo, às vezes ele precisa de estratégias, né, até hormonais ou algumas técnicas mais para retomar essa questão, às vezes até de experiência somática para tirar essas questões mais traumáticas, poder reorganizar esses processos, né? Mas é muito desafiador. Mas depois que
sexo passa também, né? O tempo diminui, eu brinco, a gente se esconde dos pais na adolescência para transar e se esconde dos filhos quando tem filho em casa. Fica desafiador os horários, precisa de uma rede de apoio maior. E o casal com certeza vai ter que priorizar isso, vai ter que comunicar mais, vai ter que criar espaço para o sexo na sua rotina. E às vezes essa criação vai ser meio artificial, vai ter que ser marcado, ó, a babá vem e aí a gente pode sair e o fulano pode ficar e o fulaninho dormiu, então tem que ser agora. Quer dizer, muda a espontaneidade, né, de um casal de namorados ou um casal sem filhos. Então, sem dúvida, é muito desafiador e eu acho que é uma fase, eu trabalho muito com isso. Fiz meus TCCs dos últimos cursos voltados para essa faixa de puerpério. Estou desenvolvendo, né, uma técnica para trabalhar mais objetivamente esse desejo responsivo e tenho feito principalmente com puérperas. Mas é algo, sim, de poder usar novas estratégias e novos recursos para reorganizar a sexualidade, porque, sim, é um desafio, né? A gente tem essa ideia da mãe santificada e do quanto a sexualidade é expulsa, né, dessa visão, né, depois que a maternidade chega. E isso, somado às dificuldades reais, orgânicas, elas com certeza culminam em um alto índice de divórcio no primeiro ano de vida do bebê e vários divórcios que são causados por esses problemas sexuais que perduram, é sem dúvida um dos motivos muito sérios de crises conjugais. Daia, querida, passamos de 40 pessoas, o pessoal está bem louco aí participando e assim, eu tinha mais uma última pergunta, agora falta um minuto, azar o teu, responde em um minuto. Por que tantos pedidos de divórcio? Eu recebi de uma amiga minha, a Thaís, que estava aí assistindo, não sei se ela está, o percentual que é o seguinte, aumentou em 9.900%, 9.900% o aumento do pedido de divórcio nesse período de Covid-19, de quarentena. E em 40 segundos responde e vai explodir. Eu acho que tem a ver com a nossa cultura do descartável, a nossa ideia de que com o outro vai ser melhor e o nosso vício nos inícios, né? De que no início realmente a reciprocidade está muito mais positiva, né? E eu consigo muito mais. Então, uma perseguição, né, por esse fast food relacional, né, por tudo que é mais rápido. E eu acho que na quarentena as pessoas puderam parar de olhar para as desculpas, né? Porque eu não tenho tempo, é por causa do meu trabalho, e olhar que realmente elas não estavam se comunicando e se entendendo. Então, eu acho que é uma visão da realidade. Pena que numa realidade que o pessoal não está se dispondo a olhar diferente e a consertar. E entra na cultura do descartável, né? De um novo. Lindo, maravilhoso, vai explodir. Obrigado.